perguntar, você guarda algum tipo de sentimento pelo Ramon Dias? Gratidão, raiva, ódio. E pelo Matos? Esse eu nem preciso perguntar. E por que o Ramon Dias, Thiagão? É porque o Corinthians foi eliminado ontem da Libertadores da América e vai disputar a mesma competição do nosso Vascão Sul-Americana. A gente vai resenhar sobre isso porque falta apenas um time para definir os 32 dessa competição. Isso vai ser definido no dia de hoje. Bahia contra Boston River. Eu acho esse time do Uruguai. E o Alexandre Matos é o seguinte, que é um jogador do Vasco. Aí o papo, não renova. Assina um pré-contrato. Eu dobro o seu salário. E aí, família, se isso acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, tá? Se isso acontecer, eu não sei, eu tenho uma opinião que de repente muita gente pode achar que é ignorância da minha parte. Mas quero compartilhar com vocês. Vamos falar também da Copa do Brasil, né? Porque foi definidos aí os potes, então a gente vai entender os times que a gente pode enfrentar na terceira fase. América Mineiro quer dar uma moral para o nosso Vascão, na minha modesta opinião. Vamos falar aqui também sobre a renovação de Felipe Coutinho, porque parece que o Aston Villa não vai dificultar. Teve cobrança também aí em cima dos jogadores do Vasco, melhorar a parte física. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu comentei tudo com vocês, né? O Alexandre Matos, pelo amor de Deus, não faz isso não, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha. Queria começar aqui com essa informação do Lineker, dizendo que o Volta Redonda buscou aí a ajuda do Vasco, né, para emprestar alguns jogadores. Entre eles está na tela De Luca, que prontamente rejeitou. É assim, cara, eu não sei o que o De Luca quer da vida dele não, hein? Poxa, não é uma possibilidade legal não, cara? É porque, não sei, né, de repente o cara entende que o Volta Redonda é um time que vai brigar para não cair na Série B, né, pode desvalorizar, não vai conseguir render, vai ter dificuldade, mas, né, não quer sair. E, cara, é aquilo que eu já falei, família, com vocês. O De Luca é um jogador que, sinceramente, não tem a menor condição de jogar no Vasco. Seguindo aqui pra gente falar de uma apuração do VDGcast, falando que o Jean Davi recebeu sondagens de times da Série B aqui do Brasil. Aí tá aí, ó, América Mineiro tem interesse em Capasso e Jean Davi. Aí eu preciso colocar aqui algumas opiniões em relação a esses dois jogadores. Tenho até dificuldade para falar, tá? Porque assim, vou começar pelo Jean Davi. Eu sou um cara que entendo muito esse processo, né, que o Pedrinho tá tentando aí no Vasco, da parte financeira, recuperação judicial, e entendo a dificuldade na montagem do elenco, né, não sou um cara que ficar fazendo chilique aqui, porque sei da dificuldade que o Vasco tem há tanto tempo, e a 77 só ajudou nessa dificuldade, né, não resolveu nada, só trouxe mais dificuldades pro Vasco. Então eu entendo tudo isso. Fico puto da vida, tô indignado como você que não entende, né? Eu queria sair aqui na rua, gritar, tá na final, jogar a final no dia de ontem, isso não aconteceu. Parceiros, né? Zoando, eu não aguento mais isso. Os rivais conquistando e você só discutindo, só berrando, só xingando, você é burro, você não entende nada de bola e não sei o quê, manda Coutinho embora, Coutinho fica, sabe? O vascaíno, né, anda meio rancoroso da vida, triste, cabisbaixo, por tudo que a gente vive nos últimos anos. Pois bem, defendo o Pedrinho ou entendo esse processo. Agora, o que eu não entendo, mas de forma nenhuma, foi a contratação do Jean Davi. Só que não tem justificativa. O Pedrinho ainda foi numa coletiva falar que o cara é da seleção chilena. E daí, Pedrinho? O problema é da seleção chilena. É isso que você não percebeu. Porque, família, essa contratação, ela não se sustenta em nenhum aspecto. Financeiro é absurdo. Técnico, quando você... Já falei isso aqui com vocês algumas vezes. Quando você olha para as dificuldades do elenco do Vasco, esse ano ou no ano passado, e você olha para o Jean Davi como uma possibilidade, é porque a sua equipe de scout, ou sei lá, da parte técnica aí, comissão técnica, não entende absolutamente nada de bola. Nada de bola. Porque o time do Vasco claramente tem uma dificuldade física, né? E aí você tem Coutinho e Payet, que são os seus meias, que não ajudam nesse sentido, né? Sem a bola. Tu me contrata um jogador como o Jean Davi, que não tem velocidade, que não tem dinâmica, que não ajuda taticamente, porque hoje vocês sabem que os pontas têm que ajudar. Principalmente se o seu 10, se o seu meio armador não participa dessa fase defensiva. Então contratar o Jean Davi, cara, é uma coisa assim absurda. Absurdo. Eu até entendo, pra você ver que assim, Thiago, você tá falando besteira, não tô. Cara, eu entendo a contratação do Emerson Rodrigues, não foi da gestão Pedrinho, tá? Foi ainda aquele outro profissional que a 77 contratou quando saiu o Matos.
Eu entendo a contratação do Emerson Rodrigues, aí é outro papo se ele é ruim, se ele é fraco, se ele é peladeiro, mas foi o jogador que mais contribuiu, por incrível que pareça. Até mais do que o Felipe Coutinho na janela, na segunda janela do ano passado. Eu sempre pontuei isso aqui. Eu entendo o Emerson Rodrigues porque é um cara mais com dinâmica, com mais velocidade, consegue ainda fazer uma recomposição do que o Jean Davi. Absurda a contratação do Jean Davi, cara. Pelo amor de Deus, eu espero que o América Mineiro possa levar ele, mas aí entendo também que o Vasco vai pensar o quê? Poxa, vai desvalorizar o meu atleta, vai jogar uma Série B, de repente vou ter que dividir o salário também, complicado, né? Em relação ao Capasso, só comprova aqui o que eu falo, vídeo após vídeo. A galera que outro dia levantou aí, na minha opinião, num ato de pura carência, dizendo que o Capasso é a solução para alguma coisa, e não é. Tá aqui, família. Que time de Libertadores está buscando o Capasso? Tá nada. Cadê time de Série A que tá buscando o Capasso? Tá nada. Porque o Capasso é limitadíssimo. Então, vamos ver se vai acontecer essas duas negociações aqui. Falando agora sobre a Copa do Brasil, eu preciso destacar que apareceu o Vasco do ano passado. Você lembra, né? Que o Vasco estava passando ali de algumas fases, Léo Jardim pegando aqui nos pênaltis. E o Grêmio tá nessa situação, família. Passou na primeira fase nos pênaltis, e ontem também com o Atlético, né, que vai disputar a Série B, inclusive o Andrei, né, revelado na base do Vasco, vai jogar pelo Atlético, né? O Andrei tá caindo pra caramba, né, cara? Curitiba, Ceará, agora é Atlético, não conseguiu, né, dar aquele salto na carreira. E passou nas penalidades ontem, 3-3, que é isso, hein? E tá aí, família, ó, potes da Copa do Brasil são definidos. Como é feita a divisão? Simples, o Vasco vai encarar, né, os times do pote 2. Então o Vasco tá aqui no pote 1, né? Aí Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Red Bull, Vasco, Santos, Cruzeiro e aí Atlético Paranaense ou Ceará. Acho que o Atlético Paranaense joga hoje. Não me recordo o time que vai enfrentar. Passando de fase, cai o Ceará pro pote 2. Eu acho que é isso, vocês podem me corrigir se eu tiver errado, família vascaína. Tá aqui, ó. Ceará ou Guarani, CRB aqui, Guarani do Rio Grande do Sul, né? CRB, Brusque, Paysandu, Náutico, Aparecidense, Maringá do Paraná, Novo Horizontino. Eu não gostaria de enfrentar o Novo Horizontino. Tá com medo, Thiagão? Não é, cara. É porque é um time organizado. Não é que é time bom, não. Mas eu tava acompanhando parte do jogo São Paulo e Novo Horizontino, das quartas, né? Das quartas de final do Paulista. Pá, da dificuldade. E eu acho que ainda o São Paulo, cara, eliminou o Novo Horizontino num erro de arbitragem. Que aquilo, o lance do gol foi falta no início. Então, assim, não é time bobo, não. Criciúma, tem o Juninho lá que eu comentei com vocês. Botafogo da Paraíba, Operário, Retrô, Capital, Maracanã do Ceará, Vila Nova, né? O goleiro Vila Nova de Goiás, o goleiro daqui de Queimados, que era da base do Vasco. O House, tá lá, né? É titular lá. CSA ou Tunaluso. Tá aí, família. Esses são os times que o Vasco pode enfrentar na terceira fase da Copa do Brasil, que a gente espera que até lá o Vasco mais organizado, mais compacto, né? Os jogadores mais entrosados, quero dizer, Lloyd, Garré, Nuno, o Vasco tem que estar melhor nessa fase, porque o sarrafo só vai aumentando. Falando aqui da Sul-Americana, família, porque tá perto aí, né, de ter uma definição em relação aos 32 times, como eu comentei com vocês no início do vídeo, vai definir hoje, né? Bahia ou Boston River do Uruguai. A primeira partida foi 0-0 e o Bahia vai decidir hoje jogando em casa, então provavelmente, né, o Bahia vai disputar a Libertadores e o Boston River a Sul-Americana, é o que parece, né? E aí eu tava vendo também que não pode ter, né, times, eu acho que é isso, né? Me corrijam aí se eu tiver errado, times do mesmo país na fase de grupos. Então, o Vasco, eu acho que não vai encarar aqui, né, no pote 1 Galo, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, e nem vai encarar Vitória e Corinthians, que estão no pote 4, família vascaína. Então, assim, é uma competição complicada, difícil, muita gente coloca, né, a Sul-Americana dá. Até aqui pelos clubes brasileiros, que vão olhar para essa competição, para buscar também uma vaga na Libertadores, ela é complicada, né? Não é nada fácil. Com o Galo jogando muito bem, Série C, o Grêmio tá tendo mais dificuldade, o Cruzeiro, de repente, vai melhorar aí com o novo treinador que chegou. Corinthians é uma coisa assim surreal, é uma coisa surreal que a gente tem contra o Corinthians. Não dá pra fazer média aqui. O Vasco é freguês do Corinthians. É aquela brincadeira que eu faço aqui. O Flamengo tem corpo fechado contra o Vasco e o Corinthians também. Ô sorte que o Corinthians tem contra o Vasco, irmão. Tem o jogo de 2023, que a gente imaginou que o Vasco, né, tava numa sequência legal e numa pegada dentro de casa, e a gente já definia a nossa permanência naquele jogo contra o Corinthians. O Vasco acho que perde de 4-2. 4-2, né? Cara, o primeiro gol do Corinthians, a bola quica pra lá, quica pra cá, bate aqui, bate ali, sobra na cabeça do Romero, ele testa, é gol. Assim, uma coisa surreal, surreal. Mas o Mr. Paiva, o Mr. Paiva conseguiu, né? Derrubar esse tabu aí. No ano passado a gente teve uma bela vitória por 2-0, com um golaço de falta do esforço. Então é isso, família vascaína, daqui a pouco, ó, dia 17, né, de março, vai ser definido aí os grupos. A gente vai
saber o grupo que o Vasco vai enfrentar, os times, e é bom a gente pontuar que a gente tem que terminar na liderança para passar para a próxima fase, porque se terminar na segunda colocação, tô ousado, né? Na segunda colocação a gente enfrenta, né, os times que vão ficar na terceira colocação de cada grupo ali da Libertadores da América. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente falar sobre essa cobrança aqui, segundo essa informação do Madruga Vascaíno. Tá na tela para vocês, ó. No CT do Vasco, essa semana começou com cobranças intensas. Jogadores foram questionados sobre seus desempenhos individuais. O clube planeja uma intertemporada para melhorar o condicionamento físico do elenco. Além disso, alguns atletas buscam trabalhos específicos fora do clube para começar o Brasileirão em boas condições. Há também a possibilidade de um novo enxugamento do elenco, e a gente já resenhou sobre isso. E assim, família, eu tenho um ponto para colocar em relação a essa condição física do Vasco, que isso é de longa data, né? O Vasco teve um período ali em 2023, até com aquele profissional, Diogo, cara, que tá no Corinthians agora com o Ramon Dias, que o Vasco estava numa dinâmica legal, né? Numa performance bem fisicamente. E aí já em 2024 caiu bastante, né? Tanto que o Vasco é um time lento, sem intensidade. E com o Rafael Paiva, um período ali também, cobrança nesse sentido, e novamente. Então, assim, o Jorge Igor, narrador do Santos, ele colocou isso como um dos fatores do péssimo trabalho do Carille lá no Santos. Segundo ele, a condição física. O time do Santos era lento, cansado, cansava rápido durante as partidas. E aí a gente pode pontuar aqui, será que é um trabalho ali da comissão técnica, do preparador físico, Fábio Carille? Não sei. Da intensidade dos treinos? Eu acho que não. Porque justamente é o que eu tô falando. O Vasco convive com isso um longo período. E aí é o ponto. Eu acho que é muito mais uma característica também do time, de alguns jogadores. Eu venho falando isso aqui, que o time do Vasco é lento, há muito tempo, e tem que ter esse olhar quando você for montar o elenco, né? Novas contratações. Cara, a saúde, parte física, consegue imprimir uma intensidade, tudo isso tem que ser analisado, porque no atual elenco você tem alguns jogadores, beleza, tecnicamente, show de bola ali, Coutinho, Jair, né, tem uma qualidade elevada, mas não consegue ter essa intensidade. Então, para complementar, tem que ter os caras para correr, cara. Disposição, claro, com uma boa qualidade técnica. É assim, é aquele papo. O Vasco hoje é aquele papo. Time ruim corre. Time ruim tem que correr. E o Vasco não consegue aplicar isso, família. Então, é o que eu tô falando aqui dos jogadores que estão chegando, né? Que tem ali mais essa condição de imprimir velocidade, que é o caso do Nuno, do Lodge, do próprio Garré para fazer ali uma recomposição. Então, esses jogadores, cara, tem que entregar. Aí sim o Vasco vai conseguir performar melhor nessa temporada. Trocando uma ideia rápida aqui também sobre essa informação, tá aqui, ó. Aston Villa não deve dificultar a permanência de Felipe Coutinho no Vasco, né? Que o Aston Villa realmente, assim, família, é difícil, né? Não vai querer contar com o Coutinho, porque hoje é um jogador que não encaixa assim no perfil do Aston Villa, né? O Aston Villa que passou aí, né, para a próxima fase da Liga dos Campeões. Eu tava até vendo aqui a escalação deles. É um time leve hoje, né? Muito leve. Tem lá o Rashford, o Watkins, que é um atacante também de muita mobilidade, o Rodgers aqui que eu não conheço, e o McKean, né, eles jogavam na época do Felipe Coutinho, então eu lembro dele, eles jogavam ali no meio campo do Aston Villa, então não tem encaixe lá mais no Aston Villa, e eu acho que na Premier League, né, e é difícil também, não sei, assim, um outro time apostar no Felipe Coutinho, de repente pagando um alto salário por essa condição física. Cara, é aquilo que eu falo, se você analisar a condição física, realmente te faz repensar algumas coisas. E por isso que eu fico na torcida para ele ter uma sequência, né, para não se lesionar, para conseguir estar dentro de campo. As críticas que ele recebe atualmente, eu não concordo. E venho defendendo aqui, vocês sabem. Porque acho que ele tem que ser criticado agora, né? Tá buscando ali, tá melhorando fisicamente e vai ter as peças na frente para trabalhar, para dialogar. A partir de agora, eu começo a cobrar o Felipe Coutinho, porque no ano passado tem a condição física e os companheiros. Esse ano também, buscando ali retomar o seu 100% e sem os pontos. Agora não, agora ele tem ali os companheiros. Então, estando bem fisicamente, cara, a cobrança tem que acontecer e aí sim, avaliar se vale a pena ou não ficar com o Felipe Coutinho. Essa é a minha forma de pensar. E aí, para finalizar o nosso vídeo, comentar com vocês aqui a situação do Léo Jardim, né, que demora, que não responde. Ah, família, sinceramente, eu sei que a galera fica falando aí fake news, aí isso e aquilo, cara, mas, mano, sim, é uma possibilidade, né? O Léo Jardim tá segurando, ouvindo o mercado, outros clubes, projetos. Eu acho, cara, porque pela entrevista que ele deu à Aline Nastari na TNT Sports há 5 meses atrás, ele falou que a renovação estava caminhando e que ele tinha o desejo de ficar porque ele queria se tornar ídolo do Vasco. E agora isso mudou? Sabe?
É um papo aqui, um papo ali, mas vamos ver. Aí tá na tela para vocês a informação da torcida vascaínos. Alexandre Matos tenta tirar Léo Jardim do Vasco a custo zero. O executivo de futebol já teria apresentado uma proposta ao jogador, com a promessa de dobrar seus vencimentos e um aumento significativo em suas luvas. Matos busca fazer essa operação sem custos, pois o contrato do goleiro vai até 31/12 de 2025, permitindo que ele assine um pré-contrato com qualquer equipe em 1º de julho de 2025. Vale ressaltar que até o momento o goleiro não respondeu à proposta de renovação feita pelo Vasco, conforme informação do presidente Pedrinho em entrevista à TNT. Poxa, recentemente eu estava vendo um corte do dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho BH, né, ele falando que teve uma situação agora com um jovem jogador, me parece, do Ceará, que estava também em fim de contrato. E aí o Matos queria fazer a mesma coisa que fez com o Vitor Roque, né, de pagar a multa ou esperar tal, levar o jogador 0,800 para o Cruzeiro. E ele não deixou isso acontecer, né? Ele não deixou isso acontecer e falou com o presidente do Ceará, tal, é isso, quero levar, acho que pagou uma merreca lá e contratou o jogador. Mas eu entendo que isso é diferente em relação ao Léo Jardim, porque não é um jogador revelado no clube, né? Ele deve entender que assim, o clube não teve ali um custo, né, para desenvolver o atleta e tudo mais, então esse tipo de operação é normal no futebol e o Léo Jardim é profissional, vai buscar, né, o melhor projeto para ele, família vascaína. E é o que eu venho falando aqui com vocês, são possibilidades, né? O Palmeiras tem 2 goleiros hoje no elenco com uma certa idade, o Everton, o Lomba, o Cruzeiro, da mesma forma, o Cássio tá lá com seus 30 e poucos anos, e o Léo Jardim, 29 anos e atuando em alto nível, tanto que, né, recentemente foi convocado aí para a seleção. Assim, seria uma saída difícil, hein? Vasco ia perder muito aí com a saída desse jogador. E assim, como eu comentei com vocês no início do vídeo, né? Pode até ser um pensamento ignorante da minha parte, mas de repente, cara, ele assinando aí um pré-contrato com outro clube, você já olha pro Daniel Fuzato. Dependendo da situação, né, do Vasco nas competições, né, fases decisivas aí na Copa do Brasil, Sul-Americana, beleza, é o jogador que tá jogando, tá atuando, tá no melhor ritmo, né? Mas se der pra já encaixar o Daniel Fuzato, sei lá, numa Sul-Americana, alguns jogos do Brasileiro, pra você também já projetar o futuro. Porque o Léo Jardim não fica, e eu acho que, cara, goleiro é uma posição que realmente é difícil de você encontrar aquele jogador que, né, vai encaixar, tanto que o próprio Léo Jardim demorou um tempo para se firmar, para a torcida também entender que é ele e pronto, eu vou ficar, é isso, né? Teve algumas falhas no início ali na trajetória dele no Vasco, então eu pensaria assim em alguns jogos, dependendo da situação, já que o Daniel Fuzato, eu acho que é 2 anos de contrato, né, com o Vasco, porque não dá, né? Você tem que também pensar a longo prazo, família vascaína. Mas eu não quero, né, de forma nenhuma a saída aí do Léo Jardim, mas vamos aguardar a resposta do nosso goleiro. Fui, junto?